Existe algum cenário em que a Rússia possa atacar fora da Ucrânia, especialmente se esses ataques continuarem, atingindo áreas mais profundas do país? Fábricas onde são feitos drones, onde são produzidos componentes de mísseis usados dentro da Ucrânia contra a Rússia. Houve algumas declarações, e acho que você provavelmente viu algumas. O Karaganov chegou a dizer no programa do Glenn Diesing e em outros lugares que talvez seja necessário atacar alguns desses alvos dentro da Europa, como uma forma de restabelecer a dissuasão. Você vê isso como uma possibilidade? Sim, eu não acho que a gente chegou nesse ponto ainda. Acho que há alguns passos de escalada que a Rússia pode tomar dentro da Ucrânia antes de chegar a isso. Aliás, isso também inclui o uso de armas nucleares táticas dentro da Ucrânia. Eu acho que ainda não estamos no momento em que o Putin vai arriscar esse lance, porque seria um grande passo na escada da escalada. E sim, os mísseis Storm Shadow, como você sabe, foram pagos pelos britânicos. Quer dizer, todo o equipamento militar da Ucrânia, toda a munição, tudo isso já foi pago por nós. Então estamos envolvidos até o pescoço nessa guerra desde o começo. Sim, a gente tem fornecido a eles equipamentos cada vez mais sofisticados. Eles estão usando isso mais profundamente dentro da Rússia. Estão usando nossa inteligência para mirar alvos e esse tipo de coisa. Nossos joelhos estão se afundando cada vez mais na lama. Mas, por enquanto, a gente não tem tropas regulares no terreno na Ucrânia. Claro, temos em algumas funções especializadas, sim, mas não temos formações de tropas propriamente ditas. Então, eu acho que isso está se tornando uma possibilidade maior. Não vejo isso acontecendo no curto prazo. Mas vejo uma grande escalada dentro da própria Ucrânia como uma possibilidade muito real, talvez até de curto prazo. Quer dizer, eu estava conversando com o Stanislav Kropivnik mais cedo hoje, e ele estava falando basicamente sobre lançar uma arma nuclear em Lviv, lá no extremo oeste, bem na fronteira com a Polônia, para fazer as pessoas pensarem sobre isso, por exemplo. E ele estava falando sério. Ele é meu amigo, não tenho nada contra ele. Foi oficial do Exército dos Estados Unidos, na verdade. Mas ele faz parte da ala mais linha dura, digamos assim. E é disso que as pessoas estão falando. Simplesmente atacar Lviv com uma bomba nuclear, bem ao lado da Polônia, e depois dizer, tá, e agora o que a gente faz? E o fato é que as pessoas estão falando disso abertamente agora. O Karaganov também estava falando sobre usar armas nucleares. Não é o Medvedev falando qualquer coisa, só para servir de para-raios, não. Cada vez mais gente está comentando sobre isso agora, e as pessoas precisam parar e se perguntar se é mesmo esse ponto que a gente quer chegar. Porque, olha, antes mesmo de chegar na OTAN, a Rússia ainda pode causar muito mais estrago dentro da Ucrânia do que já fez até agora. Muito mais. Vocês conhecem as capacidades militares deles melhor do que eu. Tem sido uma guerra de desgaste. Eles não colocaram tantas tropas assim na linha de frente. Estão indo devagar, drenando os europeus aos poucos. A gente está se aproximando de uma jogada desesperada agora. Mas eu acho que isso vai acontecer dentro da própria Ucrânia. Eu já vou falar sobre isso em um instante. Mas, considerando essas visões mais duras dentro da Rússia, dá para perceber que elas ganharam um pouco de espaço lá no Kremlin. Porque, além daquela declaração que o Putin fez há pouco, dentro do salão, ele também foi entrevistado do lado de fora e recebeu uma pergunta bem crítica. Apenas soldados da OTAN. Os soldados ucranianos não podem fazer isso. Por isso não estamos falando sobre permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas. O que está em questão é decidir se os países da OTAN vão participar diretamente do conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, isso significará nada menos do que a participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia. Essa será uma participação direta. E isso, claro, muda de forma significativa a essência, a natureza do próprio conflito.
Isso vai significar que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estarão lutando contra a Rússia. E se for assim, nós tomaremos as decisões adequadas, com base nas ameaças que tivermos pela frente. Olha, essa é uma declaração bem forte. Ele disse que se estivermos em guerra direta com a OTAN, com os Estados Unidos e com a Europa, talvez seja preciso mudar a natureza do conflito. E isso, veja bem, vai exatamente na linha do que o Sr. Kropivnik disse, ou do que o Sr. Karaganov comentou, e por aí vai. Então a gente fica se perguntando, será que eles estão puxando o Putin mais para o lado deles? O que você acha? Sim, estão sim. Quer dizer, eu acho que não é que estejam puxando ele para esse grupo. Ele sempre teve dois grupos, os linha dura e os moderados. Muita gente nem percebe que existem moderados na Rússia, mas existem, sim. Eu conheço vários deles muito bem. Só que ele está achando cada vez mais difícil ignorar os linha dura. Acho que essa é a verdade. E o que ele está dizendo ali é muito voltado para eles, assim como foi para os países da OTAN, para mostrar que ele está pensando em fazer isso. Mas eu ainda acho que isso está um pouco distante. O que eu acho possível, e tenho falado bastante sobre isso ultimamente, é que a Rússia afunde um navio da OTAN em águas internacionais. Acho que isso é bem mais provável. Sabe, você viu os fuzileiros reais apreenderem um petroleiro em águas internacionais, no Canal da Mancha? E logo depois, o almirante Gagarinovich disparou um tiro de advertência contra um iate britânico que navegava ali perto. Eu acho que é aí que o ponto de tensão vai surgir, na verdade. Porque a Rússia vai sentir que tem base legal para defender a ação, já que foi em águas internacionais, em resposta a uma ameaça aos seus interesses econômicos no alto mar. Mas estamos chegando cada vez mais perto de um ataque direto à OTAN. Eu não acho que a Rússia vai atacar primeiro. Acho que, sinceramente, no momento em que a primeira bomba nuclear cair sobre uma cidade ucraniana, todo mundo vai querer conversar. Acho que você sabe disso tão bem quanto eu, Danny. Eu acho que, se uma bomba nuclear for usada, tudo muda de repente, de qualquer jeito, não importa que seja na Ucrânia. E aí eu acredito que os europeus e os poloneses, que ainda não têm armas nucleares, iam se ver como Radek Sikorski, muito mais dispostos a negociar naquele momento. E a Rússia sabe disso. Quer dizer, tem um motivo para a Rússia ter tantos campeões mundiais de xadrez. Eles não vão fazer uma jogada desesperada contra a OTAN antes que a OTAN faça algo explícito contra eles. Eu só acho que a gente ainda não chegou nesse ponto de virada do lado russo. A Rússia quer evitar isso. Sempre quis evitar um confronto direto com a OTAN, e eu acredito que ainda quer. Mas sabe, o tempo está acabando. Esse é o problema. E para reforçar um pouco a sua teoria, você deve lembrar, acho que foi há umas 3 semanas, teve muito barulho, inclusive do Medvedev, mas também do Lavrov e de vários outros oficiais russos, dizendo algo como, olha, é melhor vocês saírem de Kiev por causa do que fizeram com a gente. A gente vai atacar e vai atacar com força. Vamos atingir os centros de tomada de decisão, os centros de comando e controle, e por aí vai. Vai ser muito maior que antes. It's not number point. Houve alguns ataques, teve drones, incêndios, alguns mísseis, nada fora do comum em relação ao que já vinha acontecendo antes. Então as pessoas pensam, foi só conversa fiada. Pois bem, hoje o Sergei Lavrov disse o seguinte: há 2 meses, nós avisamos oficialmente todos os colegas estrangeiros, tanto embaixadas quanto representações de empresas, que para evitar mal-entendidos, seria melhor evacuarem de Kiev. Essa recomendação continua valendo. Isso foi hoje. Por que será que o Tepemtet se avisa agora? Bom, a Ucrânia acabou de atingir Moscou, e por isso a Rússia vai atacar Kiev com ainda mais força. Quer dizer, isso faz parte da lógica da estratégia militar deles. É simplesmente o que eles vão fazer. Então estão emitindo um alerta
de que armas e munições pesadas vão cair sobre Kiev. Então, se alguém quer ficar em segurança, é melhor se afastar mesmo. É por isso que estão fazendo isso. Toda vez que a Ucrânia atinge Moscou ou São Petersburgo, a Rússia sempre reage. E se puder, e normalmente pode, vai reagir com ainda mais força. É assim que eles operam. E a gente sabe disso. Eles sabem que a gente sabe disso. Então ele está apenas reforçando esse alerta, que indica que pode haver mísseis chegando, talvez até neste exato momento. Então, o que você acha que poderia ser a sequência de acontecimentos? Porque você disse que não acredita, pelo que entende dos russos, e você viveu e trabalhou com eles por muito tempo como diplomata, o que teria que acontecer para chegar ao ponto de uma arma nuclear dentro da Ucrânia? Eu imagino que algo deve estar vindo para Kiev em breve, talvez mais prisões ou algo assim. Mas quantos passos ainda teriam que acontecer antes de você considerar plausível ou até preocupante a possibilidade de um ataque dentro da Ucrânia? Olha, eu acho que a gente está só 2 ou 3 passos de chegar nesse ponto. Quer dizer, até agora, a Ucrânia está atingindo só a parte logística. Eles estão atacando todas as refinarias, a Gazprom, a Neft, todas as refinarias em Moscou. Isso criou uma grande nuvem preta de fumaça ali, sabe? Mas veja, o Zelensky agora pode fazer qualquer coisa. Se o Zelensky, por exemplo, resolver agir contra Belarus, abrir uma frente contra Belarus e tomar uma parte significativa do território lá, esse é um cenário. Se houver um ataque ainda mais forte, bem no centro de Moscou, ou em algum lugar assim, no centro da cidade, ou no centro de São Petersburgo, atingindo instalações não militares, esse é outro cenário. Teve até um caso de um ônibus, logo depois da ameaça de Belarus ao Lukashenko. Era um ônibus na Rússia, mas cheio de jovens atletas bielorrussos, que foi atingido por um drone ucraniano. Sabe, todas essas ações que os ucranianos estão tomando, parece que eles não têm nenhum tipo de limite. E olha, um ataque mais sério por parte da Ucrânia pode acabar fazendo Putin perder a paciência e dizer: tá bom, chega. Você deve lembrar, Dani, que antes da guerra começar, teve aquele período meio de guerra de faz de conta, com negociações indo e voltando. Ficou claro que o Biden não ia fazer nenhuma concessão à Rússia em relação às preocupações deles com a expansão da OTAN. A Ucrânia acabou com o Acordo de Minsk, 2 ao declarar que o Donbass nunca teria nenhum tipo de autonomia. Isso foi o Dmitry Kuleba que disse numa entrevista para a imprensa polonesa, no fim de janeiro. Então teve esse momento em que a gente fingia estar negociando com a Rússia, mas a verdade é que Moscou sabia, o tempo todo, que a gente não estava realmente disposto a chegar a um compromisso sobre as preocupações deles. E aí, de repente, num dia só, na verdade a gente já tinha visto o sinal no dia anterior, quando o ataque aconteceu, logo depois do Dia dos Defensores da Pátria, na Rússia. Eu me lembro bem de assistir naquela época a todas aquelas cerimônias militares, soldados em uniforme completo, colocando flores nos memoriais de guerra. E eu pensei comigo, eles vão entrar amanhã. E entraram. Então, sabe, algo vai acontecer. Você vai ver algum grande desfile militar ou uma comemoração acontecendo na Rússia, e no dia seguinte a bomba vai cair. Vai ser tão repentino assim. Mas fique atento aos sinais, aqueles indícios que aparecem um dia antes de tudo acontecer. É que é difícil para mim imaginar, não importa o momento, é difícil imaginar que isso não vá acontecer. Porque uma coisa que você mencionou antes é que, primeiro, o presidente Trump simplesmente desistiu. Ele dizia que ia acabar com a guerra em um dia e todo esse papo. Aí ele parou de tentar e pronto. A gente meio que saiu de cena e disse, tudo bem, vamos vender mais bombas e mísseis, tanto faz. Então ele nem tá tentando mais. E a Europa também não tem um plano, além de continuar mandando dinheiro pro Zelensky e, sei lá, ver no que dá. Bom, o plano da Europa era barrar o Trump em cada movimento. Esse era o plano da Europa. A Europa estava decidida. E olha, eles conseguiram.
Então, quer dizer, esse era o plano deles? Toda essa coalizão dos dispostos, todas essas técnicas de distração, o plano era impedir. E o Keir Starmer foi o pior nisso. Queria evitar que o Trump avançasse em algum tipo de acordo diplomático na Ucrânia. E como você disse, eles conseguiram. O Zelensky agora está mais forte do que nunca. É um fantoche que nós mesmos criamos e está arrastando todo mundo para um Armagedon. Essa é a verdade. E quanto antes isso for mostrado, ele é um fantoche ou é um Frankenstein? Sinceramente, não sei qual dos dois. Bom, eu acho que ele era um fantoche, mas agora acho que é ele quem puxa as cordas, e isso me preocupa. Mas é isso. É mais ou menos assim que as coisas estão parecendo. E isso não é bom para ninguém. Nem para os ucranianos, nem para os europeus, nem para os russos, nem para a humanidade, para falar a verdade. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas, cara, muito obrigado por ter vindo hoje. Esse episódio foi realmente muito esclarecedor, posso te dizer. Valeu mesmo. Sempre um prazer, Daniel. Bom te ver de novo. Um grande abraço e mande um carinho pro Francis também. Eu vou repassar isso, sim. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Aliás, a gente se vê amanhã. E olha, amanhã tem um programa bem especial. Eu ainda não vou contar os detalhes, mas fiquem de olho nas nossas páginas, porque teremos um convidado muito especial, alguém que nunca participou do programa antes e que vocês provavelmente já ouviram falar. Então confiram lá amanhã e a gente se encontra no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gostamos de encher vocês de propaganda. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta.